Eu pretendo fazer uma coisa com esse vídeo aqui que eu nunca vi ninguém fazer na internet. Eu vou falar um pouquinho com você sobre posicionamento e vou usar o caso atual da Jojo Todinho como exemplo. Eu não sei se você está fora do mundo, fora do círculo terrestre, mas se você está vendo a televisão, está vendo as coisas acontecerem até mesmo na internet, não precisa nem ligar a televisão, você viu que a Jojo Todinho, né, tá meio que sendo cancelada e apoiada ao mesmo tempo por diversas pessoas, porque simplesmente ela se posicionou, né? Ela se posicionou perante a várias circunstâncias ali, né? E isso deu o seu estupim quando ela, junto com o véio da Havan, né, que o pessoal chama, mas o dono da Havan, o Luciano Hang, se eu não me engano é o nome dele, ele se juntou, esse rapaz, né, que é o dono da Havan, chamou ela, a Jojo Todinho, para fazer uma propaganda, basicamente. E, né, o que isso quer dizer? O Luciano Hang, ele é abertamente, claramente, apoiador do Bolsonaro, apoiador da direita no Brasil. E quando a Jojo Todinho, né, esse foi o estupim, como eu disse. Quando ela aceita participar dessa campanha, né, dessa campanha publicitária ali para a Havan, ela se posiciona também, né? Só que antes disso, ela havia feito alguns vídeos onde ela falava, né, qual era o posicionamento dela, né, perante a política, perante várias coisas, e basicamente ela deixou claro, né, que ela era de direita e não de esquerda, como todo mundo achava que ela era. E como eu disse no início desse vídeo, eu quero, com esse vídeo aqui, né, eu vou tirar as máscaras, né, porque toda vez que a gente vai falar sobre posicionamento, ou a gente vê alguém falando sobre posicionamento na internet, a gente tem um conhecimento teórico sobre a coisa, mas a pessoa que está explicando, ela nunca deixa a coisa muito aberta, ela sempre tem medo de se posicionar. Ela tá falando sobre posicionamento, mas só que ela tem medo de falar sobre o posicionamento em si. Só que eu quero falar nesse vídeo aqui de uma forma que a coisa fique realmente clara. Porque essa forma de você explicar sobre posicionamento, como as pessoas falam, e você não dar exemplo real, exemplo que tenha na realidade, você só fala de coisas, de significados e signos, isso fica muito abstrato, né? Então eu quero com esse vídeo aqui tirar as máscaras, né, e falar abertamente sobre posicionamento, como que você pode usar esse quesito, né, essa habilidade para chamar a atenção na internet para a sua marca e para as coisas que você está vendendo. Então, basicamente é o seguinte, quando a gente pensa em posicionamento, a gente tem que pensar numa regra simples. Esse vídeo aqui, inclusive, ele vai ser um vídeo bem curto, porque é muito simples de entender posicionamento, ainda mais nos dias atuais, quando a gente tem uma polarização muito grande. Quando a gente consegue ter bem delimitado por exemplo, na política, uma direita e uma esquerda. É bem polarizado, é separado, você consegue enxergar o que é o que. Quando a gente pensa em posicionamento, basicamente você precisa se posicionar de um lado que automaticamente, quando você se posiciona desse lado aqui, automaticamente vai ter um inimigo do outro lado. Então, por exemplo, quem é de direita tem o inimigo que é da esquerda e vice-versa. Então, basicamente isso acontece em religião, acontece em futebol. Então, por exemplo, quando eu falo que eu torço pro Corinthians, quem automaticamente, na sua cabeça aí, que minimamente conhece de futebol, é o meu inimigo. É basicamente o Palmeiras, é basicamente São Paulo, né? Quando eu falo que, por exemplo, a minha religião é a religião católica, automaticamente você sabe que eu sou contra o aborto, você sabe que eu sou pró-vida, né? Que eu não quero que aconteça essas coisas de aborto, de etc, etc. Você sabe que eu não apoio o feminismo, você sabe que eu não apoio o comunismo. Então, a coisa já fica muito clara quando você se posiciona de um lado, né? E fazer isso pode parecer muito doloroso e até mesmo pode dar até um certo medo, digamos assim, porque, porra, se eu estou me posicionando, significa que algumas pessoas vão ficar de fora ali do meu conteúdo, da minha forma de falar, etc, etc. Só que, né, quando você se posiciona, o que acontece é que o efeito contrário acaba sendo trazido, digamos assim, para dentro do seu perfil, para dentro da sua comunicação em geral, seja lá em qual rede social você esteja. Hoje em dia, né, tem aqui, foi o que eu falei, eu vou tirar as máscaras para falar aqui. Hoje em dia a gente tem o Ryan Santos, né, que é um cara que faz muito sucesso aí na internet, principalmente no YouTube. Só que, por que ele faz sucesso? Vamos parar para pensar e estudar ele aqui. Ele faz sucesso porque ele se posiciona, ele sempre fala de coisas muito polêmicas, e as coisas que ele fala são sempre contra alguma coisa. Então, se ele fala de um jeito, né, porque o pessoal fala que ele é machista, né, que ele fala de uma forma machista. Se ele falar daquela forma, automaticamente as pessoas que são feministas, as pessoas que não concordam com aquela visão de mundo dele, vão se posicionar contra ele. Só que as pessoas que concordam com ele vão se juntar cada vez mais e mais forte, a comunidade dele vai ficar mais forte. E aqui que tá a mágica. Não se posicionar é realmente
existe algo muito maléfico para sua marca pessoal aqui dentro da internet. Porque quando você não se posiciona, quando você não tem um lado fixo, quando você não deixa aberto e transparente isso, você é como se fosse aquele cara que é quarta-feira, aquele cara que é pudim, sabe? Aquele cara que é molenga. Isso, inclusive, tá na Bíblia, né? Obviamente, eu tô rebaixando aqui a Bíblia a um conceito marqueteiro só para você entender, tá? Obviamente que a Bíblia quer dizer outras coisas, mas é aquela parada de você não ser morno, você ser quente ou você ser frio, você escolher o seu lado e falar qual é o seu lado abertamente. Porque a partir desse momento, sim, você vai atrair e vai deixar claro quem são os seus inimigos. Só que a contrapartida, o que acontece é que as pessoas que apoiam também aquele lado que você acabou de falar que você apoia, aquele lado que você compactua, essas pessoas vão ser atraídas a você. Porque aqui que está o ponto. É exatamente aqui que eu queria chegar. Se você reparar bem, são poucas pessoas que têm a coragem, essa aqui é a palavra do vídeo, coragem de chegar e falar assim, eu sou contra o aborto. Você não vê todo mundo falar, só que você sabe no fundo quem são as pessoas que são contra. É meio que aquele negócio, tem um véu por em cima da coisa, assim. Você sabe quem é mais ou menos contra, às vezes você tem dúvida, só que as pessoas que falam abertamente, o que acontece? Elas meio que representam todas essas outras pessoas, toda essa grande massa que não tem coragem de falar isso abertamente. Então, se você pega uma pessoa que chega na internet e fala assim, eu sou machista mesmo, é isso aqui que eu apoio. E automaticamente, e você sabe que existe isso, existem vários outros machistas, meio que com um véu ali de escondido, o cara apoia aquela parada, mas ele não tem coragem de admitir isso para a sociedade. Esse cara que teve a coragem de falar que é machista abertamente, ele vai atrair todos esses caras que são meio enrustidos. E isso acontece em qualquer âmbito de posicionamento. A gente pode ir até o mais extremo, como por exemplo machismo, feminismo, aborto, etc. Como a gente também pode ir com coisas mais básicas. Então, por exemplo, se a gente entrar no mercado digital, né? Você fala assim, eu sou contra lançamento. Eu acho que lançamento é uma merda, não funciona, é um lixo, é um caralho 4 e isso aí. Automaticamente as pessoas que lançam, que têm o negócio pautado nesse jeito de ofertar, né, que é o lançamento, elas serão contra o seu posicionamento. Só que existem pessoas que também não gostam de lançar, pessoas que são contra essa forma de trabalhar. E o que acontece? Essas pessoas, por não ter coragem de se expor nas redes sociais, de não expor a opinião delas de forma pública, elas vão se colar, digamos assim, em quem teve a coragem, você que teve a coragem de falar. Então, é muito importante que você tenha claro quais são as coisas, né, que você apoia. Quais são as coisas que, por mais que o mundo possa ir contra, você vai falar assim, isso aqui é a coisa que eu apoio e dane-se todo o resto, dane-se a sua opinião. O que eu te indico a fazer, né? Vamos ao passo a passo prático aqui para você sair desse vídeo com coisas práticas a se fazer. Você pega um caderno, né? Um caderninho como esse aqui, e começa a anotar as coisas, desde a coisa mais extrema, aquele posicionamento que é uma crença sua mesmo, até a coisa mais, digamos assim, mais ou menos, que não é uma coisa tão extrema assim, que não afeta tanto em sentido de ter polêmica. Você faz uma anotação de todos esses pontos e você vê, né, automaticamente quais são os pontos que você quer deixar claro e comece a deixar claro isso de forma clara, obviamente, de forma clara, deixe isso claro de forma clara. Por quê? De novo, se você não se posiciona, pode parecer, e aqui está o grande veneno da coisa, pode parecer que para você a sua comunicação está clara, você está sendo claro com o que você está falando, você sabe quem você quer atrair, só que isso só acontece dentro da sua cabeça. Se você não fala o que você está pensando, as pessoas não conseguem entender o que você está falando e o que você está pensando, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo e continua acontecendo, é óbvio, porque aos poucos a gente vai falando a coisa. Porque tem coisas que são muito claras na nossa cabeça, muito claras, só que a gente não fala. Ela é tipo, é aquela coisa que é como se fosse uma verdade, uma fé que você segue. Você tipo assim, velho, isso aqui é tão óbvio pra mim que não tem nem dúvida, nem contesto a coisa. Só que é exatamente essas coisas que você deixa de falar, por já ser tão claro pra você, que vão fazer diferença nas pessoas que você atrai, nos seus clientes, na qualidade das pessoas que você quer atrair pra dentro das suas redes sociais, pra dentro da sua marca, né? Então, o assunto de hoje é mais ou menos esse. Eu queria deixar claro isso aqui, que por mais que você, por exemplo, seja contra alguma coisa que eu falo, tá tudo bem, né? Você não precisa me seguir. Isso tá explicitamente claro. Eu posto no meu Instagram, posto no YouTube, eu deixo claro que eu sou católico,
por exemplo. Eu não falo tanto, mas, por exemplo, eu torço pro Corinthians, né, que foi um exemplo que eu trouxe aqui. E eu não tenho medo de expor essas coisas porque são coisas que eu acredito. Eu não preciso ter medo de expor alguma coisa que eu acredito e principalmente que eu vivo. Porque, vamos lá, para finalizar esse vídeo aqui da melhor forma possível. Se você acredita na coisa de verdade, né, ao ponto de quase você dar a vida pelo aquele fato, né, você chegar e falar assim, porra, eu acredito tanto nisso aqui, nada vai ser capaz de me tirar dessa convicção que eu tenho. Qual é o problema de você expor isso? Se você for parar pra pensar, não tem problema nenhum, porque é exatamente esse aí, essa opinião, essa crença, né, que é você mesmo. É isso que forma a sua personalidade. E se lembre, o trabalho na internet é um trabalho de personalidade. Se você não se posiciona, se você não coloca a sua voz, quem você é, as suas crenças formam quem você é. Se você não expõe isso aqui, automaticamente a sua marca fica uma marca quarta-feira, uma marca pudim, uma marca mole, uma marca meio termo, sabe? Então, expor as suas crenças, expor as suas opiniões é algo fundamental. Pode ser doloroso, mas é fundamental para você atrair as pessoas certas, para você crescer uma comunidade e montar uma comunidade forte e, principalmente, atrair clientes que são clientes que você espera, pessoas que estão ali, que gostam da coisa que você fala. Então é mais ou menos isso. Eu vou deixar um vídeo linkado no final desse vídeo aqui, que tem tudo a ver com esse assunto e vai te ajudar também a dar uma compreensão maior nesse tema de posicionamento, tá bom? Outra coisa, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Porque eu já vi nas configurações do canal que a maioria das pessoas que me seguem que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não seguem o canal, não são inscritas. Então se inscreve aí, velho. Se inscreve aí no canal que o conteúdo aqui tá cada vez ficando melhor, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui.